just want to go home. Cheguei para o recap e análise do 5º episódio de Dark Matter da Apple TV Plus. Eu falo análise porque me chamaram a atenção e muito obrigada pelo fato de eu não dizer que é uma análise, né? Mas é uma análise o que eu faço. E se tem uma coisa que esse episódio foi Dark. Mas sem delongas, vamos destrinchar Worldless, o primeiro episódio até agora que não foi escrito por Blake Crouch, autor do livro homônimo e criador da adaptação. Começamos com Jason e Amanda quase morrendo de novo ao abrir uma porta que dá para um mundo tomado pela água. Esse é pelo menos o segundo do tipo que nós vemos. Sim, as mudanças climáticas são reais. Eles conversam sobre como modular os pensamentos, que não basta o pensamento da frente do cérebro, é preciso considerar o subconsciente, os medos, as emoções profundas. Eles conversam também sobre suas infâncias, o que faz com que Jason lembre da mãe que morreu de câncer. Isso vai ser importante um pouco mais na frente. Exaustos depois de quase terem morrido afogados, eles tiram um cochilo e a sobreposição termina, o que os coloca de volta dentro da caixa, né? Quando o efeito do soro termina, eles voltam para dentro da caixa porque o cérebro volta a considerar impossível estar no estado de sobreposição. Do lado de fora, eles encontram uma Velocity abandonada e, contra todas as probabilidades, encontram também Blair, a primeira piloto da caixa no universo de Amanda. Essa é pelo menos a segunda Blair que sai pela caixa nessa dimensão, que nós vamos chamar de dimensão dos insetos. As pessoas e animais do mundo todo foram consumidos por insetos carnívoros alados enormes, que chegaram junto com uma outra Blair vindos de um outro mundo qualquer. E tá aí um enorme perigo dessa caixa, a contaminação de um mundo para o outro. Com a Blair, nós aprendemos coisas valiosíssimas, como a questão do equilíbrio emocional do piloto, a quase certa quebra do espírito humano nessas circunstâncias e ainda o conceito de sem mundo, Worldless, o título do episódio. Essa é uma versão ultra de um problema muito real no nosso mundo, que são as populações e povos inteiros sendo deslocados de seus lares por conta das guerras. E a noção de sem mundo é ainda um conceito familiar para quem leu O Problema dos Três Corpos, ainda que lá seja aplicado de forma um pouco diferente. I just want to go home. Enquanto isso, lá na dimensão 1, o Jason malvadão está treinando Layton Boa-Vida a usar a caixa. Eles dois falam sobre a inviabilidade de se transportar altas somas de dinheiro de um mundo para o outro. Eu mesma não entendi por que não dá certo, né? Passou do valor do quilo do pão, minha mente fica fechada. That sign can't stop me because I can't read. O que me deixou intrigada aqui é que Jason, e mais tarde Daniela também vai ficar muito irritada com isso, é que ele não tem um negócio 100% fechado com Layton, né? Pra quem a vida é um jogo de dinheiro comprando tudo. Os dois saem um mundo onde o sol está morrendo, que em meu coração é uma referência a Book of the New Sun de Gene Wolfe. I just want to go home. De volta nas portas dos desesperados, Jason tem a ideia de escrever num papel o mundo para o qual quer ir, partindo da ideia de que quando se escreve algo, é impossível se concentrar em outra coisa que não aquilo sobre o que você está escrevendo. A questão é que nós já sabemos que o pensamento principal não é a única variável, mas também o subconsciente e toda a gama de emoções da pessoa. Assim, o Jason quase, mas quase, abre a porta para o seu mundo. Em vez disso, ele cai em 2020, quando todos nós estávamos a um espirro de morrer. Toda essa parte do mundo em pandemia, pra mim, foi familiar demais. Lembra que no episódio passado, acho que foi no episódio passado, no recap do episódio passado, eu comentei que esse mundo tinha sido meio que ventilado na exposição da Daniela. Pois é esse mundo aí o da pandemia. Foi tudo muito pra mim. As ruas desertas, a Daniela doente, os paramédicos, o teste rápido, tá repreendido. Segundo a psicóloga mais fraca da TV, o Jason abriu a porta pra esse mundo porque em seu subconsciente estava o medo de perder a família para doenças, como ele perdeu a mãe. E ele conversou sobre isso com a Amanda quando os dois estavam no corredor logo ali depois da enchente. Na próxima porta, Jason abre para um outro mundo, muito parecido com o seu, mas onde ele foi capaz de violência doméstica e assusta Daniela com uma faca. A cena foi construída de forma a parecer que ele ia entrar na casa certa, com outro Jason explicando para Daniela porque ele ainda não foi na Sem Faz registrar a sua MEI. Mas não, ele estava lá numa outra dimensão e aí ele tem
que correr da Patrulha Maria da Penha e Amanda tem a ideia de ir até a casa da sua mãe nesse mundo. Eu gostei e não gostei dessa cena. Primeiro, que a Alice Braga geralmente faz papel de brasileira, porque ela é brasileira, ou pelo menos de latina. Mas se ela fosse estadunidense e branca, ela faria papel até de pendrive. Segundo, que a mãe dela tem um altar em casa para a filha morta. Eu nunca soube que isso fosse comum em lugar nenhum do Brasil. A foto de memória póstuma sim, uma camisa da missa até ok. Agora que eu saiba, o altar é um costume mais em países de língua espanhola. Terceiro, que só porque ela é latina tem que ter uma assombração de parente dessa forma. Eu tô exagerando um pouco, porque na verdade eu achei muito fofo ela dizendo mãe em brasileiro, e sim, eu chamo o nosso idioma de brasileiro quando ela entra na casa. Com a assombração de Amanda não dando muito certo, ela e Jason voltam para dentro da caixa. Lá no universo 2, o Jason malvadão, o Jason desse universo, sai da caixa na Velocity e se depara com o desarrumo e o sangue de Dawn no chão, pós-confusão dos episódios passados. Ele é informado pela funcionária de plantão sobre o ocorrido enquanto pega 2 mochilas de suprimentos para pilotos da caixa. De volta no mundo do Jason 1, ele diz para Layton que vai isolar a caixa desse mundo, porque, claro, ele não quer que o Jason desse universo volte para casa. I just wanna go home. Uma coisa bem interessante que aprendemos nesse episódio super sombrio e triste é que apenas mundos semelhantes ao nosso, presumo seja o mundo do Jason 1, são acessíveis pela caixa. Isso porque é necessário que tenha havido ou que haja uma versão do piloto no mundo para onde está indo. Isso quase responde a minha questão, que até a mesma pessoa que disse para eu colocar a análise no título comentou a respeito disso, porque eu acho que no primeiro recap ou no vídeo de Esquenta eu comentei sobre como as histórias de multiverso nunca vão até onde eu quero. Vou me explicar. Veja bem, multiverso ou multidimensão é um dispositivo narrativo muito usado em ficção especulativa que permite uma riqueza de imaginação tremenda. Você pode imaginar qualquer cenário mesmo. Então, por que imaginar apenas leves mudanças do nosso mundo? Por que não imaginar outras formas de vida, orgânica ou não, novos sistemas econômicos e mesmo as consequências de pequenas mudanças nessas duas coisas na construção do tecido social? Diferentes formas de poder, de governo, de existir, de economia, de organização de vida. Multiverso, infelizmente, virou sinônimo de preguiça, onde nada é de fato diferente, nem quando falamos de dimensões de realidade, nem quando falamos de mundos no mesmo universo. Eu sempre dou 3 exemplos. O exemplo da Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula K. Le Guin, com suas pessoas sem gênero e sem sexo. As Fronteiras do Universo, de Philip Pullman, com as Mulefa, que são animais racionais, com sociedade e cultura, mas que têm a forma de um elefante misturado com uma zebra, e mesmo a trilogia A Terra Partida, de N.K. Jemisin, onde temos pessoas que são de pedra. Não tipo coisa do Quarteto Fantástico, mas realmente uma pessoa de pedra, e o fato dela ser de pedra influencia em sua história. O que Blake Crouch fez com Dark Matter foi reconhecer essas infinitas possibilidades de imaginação e delimitar até onde a sua história vai. E isso foi muito honesto da parte dele. Em Dark Matter, as pessoas só vão acessar mundos onde existem pessoas equivalentes ou um dia existiram. Eu pensei também no mundo sem atmosfera que o Jason e a Amanda acessam no 4º episódio, quando a gente vê lá o olho de Sauron. E isso contrariaria essa regra. Mas veja bem, é possível que o nosso mundo perca a atmosfera. E se prestarmos atenção, ali era um mundo onde já houve vida. De toda forma, eu gostei bastante desse episódio. Achei um episódio sólido, ele nos trouxe respostas, aumentou a tensão do Jason, que está chegando perto, e agora tem mais um obstáculo para chegar em casa, de saber o que ocorreu com a Blair e toda a carga que ela apresentou, que a Amanda Brugel é sempre excelente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Não esquece de assinar o canal, eu estou na minha campanha. Assine o canal, me ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos. Deixa aí nos comentários o que você achou do episódio e as suas impressões sobre o universo do multiverso, e depois eu volto com mais conteúdo. Até!